Vou aproveitar o momento aqui que eu tenho aqui de intervalo para falar com vocês também sobre uma dúvida que eu recebi aqui no direct, sobre um post que eu fiz, eu acredito que foi sábado, não me lembro, relevem, mas que eu falava sobre o outro ser um espelho, né? Nas nossas relações no geral. E eu recebi a pergunta assim, como que é isso de o outro ser um espelho? Me explica sobre isso. E aí eu fui falar com a pessoa sobre, né, para nós do meio terapêutico, independente, né, existem várias abordagens terapêuticas, várias ferramentas, várias formações, mas a gente sabe que na área terapêutica, de autoconhecimento, de filosofias, a gente sempre tem essa frase, né, esse dizer de que os relacionamentos eles são palco para o autoconhecimento. Então, quando a gente diz que os relacionamentos eles são palco para o autoconhecimento, é porque nós podemos nos desenvolver, nos tornarmos melhores, né? Aprendendo mais sobre nós mesmos. E como eu disse anteriormente, separando o que é nosso e o que é do outro. E a gente precisa identificar isso, né? Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente consegue ter essa visão do espelho, que é o que a atitude do outro reflete em mim e por que eu tenho determinadas reações ou comportamentos diante da atitude dos outros. Mas tudo isso, quando a gente fala do espelho, é porque está de forma inconsciente, que é movido muito por nossos padrões, que nós ainda não trabalhamos, que nós ainda não sabemos que temos, e movidos muito por nossas feridas emocionais, né? Por nossas sombras. Como que eu posso dar um exemplo prático? Vou dar um exemplo que foge um pouco dessa questão de relacionamento amoroso, mas que é muito comum no nosso dia a dia. Quando nós vemos uma pessoa que ela quebra um determinado ciclo, que ela rompe um determinado padrão daquela ambiência, daquele ambiente, que ela faz diferente, ou que ela se destaca, que ela é diferente dos demais, que ela tem coragem de ser ela mesma, que ela é autêntica, que ela tem carisma, que ela tem presença, que ela chega em qualquer lugar e ela se destaca. Existem essas pessoas. E aí a gente vê muitas outras pessoas criticarem, desdenharem, tentar diminuir o outro. E aí entra a questão do espelho. Por que que o outro me incomoda? Então, eu preciso entender o que o outro reflete em mim, né? Por que desperta essa insegurança em mim? Por que desperta esse incômodo em mim? E isso é a questão do espelho que a gente fala. Talvez a coragem que a pessoa tem, a capacidade que a pessoa tem, né? O medo que a pessoa não tem de se frustrar e do julgamento alheio. E aí entra muito essa questão do que a gente usa muito também, essa frase, que é toda crítica, ela vem carregada de si mesmo, né? Essa frase ela é muito usada nas filosofias, no autoconhecimento, e toda crítica vem carregada de si mesmo, todo julgamento é uma condenação de si mesmo, entende? Porque o outro reflete em mim as minhas inseguranças. Agora, se for partindo para qualquer relação, não é só relacionamento amoroso, quando eu entendo que aquele relacionamento não está funcionando, não é saudável para mim, e eu não consigo mudar o outro, porque nós já falamos isso aqui diversas vezes, de que nós não mudamos o outro. Esse despertar, essa vontade de mudar, essa mudança tem que partir da pessoa que faz o seu próprio processo de autoconhecimento, que entende que ele está evoluindo e precisa dessa melhoria como pessoa, dessa mudança. Não se força, isso é intrínseco, né? Então, quando eu tento forçar o outro a caber na minha expectativa, no que vai suprir a mim emocionalmente, mesmo que aquilo está me fazendo mal, eu não só fico culpando o outro, mas eu tenho que olhar para mim, o que em mim me mantém nisso? Então, eu vou olhar
como um espelho. Essa é a questão do espelho. Não é que a gente vai isentar o outro da responsabilidade ou de suas falhas, que todos nós somos falhos, né? Mas de entender que aquilo não funciona mais para mim e que eu não mudo ninguém e que eu tenho que entender o que tem em mim que precisa ser trabalhado, que me faz querer me manter em um lugar onde eu não tenho reciprocidade, ou onde não existe respeito, ou onde não seja saudável para mim. Entende? Então, é mais ou menos isso. É basicamente isso, falando assim de uma forma bem resumida. Eu acredito que dá para ter uma noção, né? Ao invés de ficar sempre apontando para o outro, eu tenho que olhar para mim, né? É a autorresponsabilidade também.